E aí, gente, estamos de volta na nossa série Um por Um, indo além das aparências, onde nós estudamos aqueles livros da Bíblia que contêm apenas um capítulo. Nos nossos primeiros vídeos, nós estudamos o livro de Filemão e o livro da vez é agora a segunda carta de João. Então, vamos comigo nos aprofundar um pouco nessa carta. Esse nosso primeiro vídeo a gente vai fazer mais aquele panorama geral que a gente já está acostumado. Nós vamos falar um pouquinho do autor desta carta e de quais eram seus objetivos ao enviar essa carta, qual era o propósito maior desta carta de João, tá? A carta de 2 João, ela contém basicamente o mesmo material da carta de 1 João. Ela é, na verdade, 1 João resumido, bem resumido mesmo. O objetivo dessas cartas e da carta de 2 João também, como se ela fosse uma carta de apresentação da ideia de João, é defender a natureza de Cristo, Cristo plenamente homem e Cristo plenamente Deus. Essa carta, ela não vem como uma continuação da de 1 João, ela vem para acompanhar os ensinamentos tanto do Evangelho de João quanto das outras cartas, e ela vai alertar ao perigo dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas. E uma coisa que me fez refletir muito é a respeito de que sempre houve ataque ao Evangelho, desde o início da igreja, lá na igreja primitiva, o Evangelho e a verdade, eles sempre foram atacados. Nós não vivemos uma realidade nova quando nós temos que combater em favor do Evangelho. Também não é novo que a igreja precisa estar sempre se posicionando e sabendo e conhecendo a verdade que carrega. Essa carta foi provavelmente escrita, os estudiosos falam, que em Éfeso, se for de fato uma verdade que João estava lá, aproximadamente em 70 a 100 depois de Cristo. A autoria da carta, por um tempo, também foi controversa no sentido de saber quem é esse João que escreveu o Evangelho e as cartas. Eles são o mesmo? O João que escreveu as cartas, o Evangelho e Apocalipse? Pelo material que se tem, acredita-se que o João que escreveu essa carta foi o João apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho, a primeira, a segunda, a terceira carta, e o mesmo que escreveu Apocalipse. Então vamos falar um pouquinho quem era João. Como eu já disse, João era o apóstolo, filho de Zebedeu e de Salomé. Você pode encontrar isso em Marcos 1, do 19 e 20. Ele era um pescador, ele tinha um negócio de pesca, irmão de Tiago. Ele foi aquele que se sentou ao lado de Jesus na última ceia, que recostou a cabeça em seu peito. Ele é também aquele que, após a crucificação, viveu com Maria, mãe de Jesus. Ele foi aquele para quem Jesus olhou e disse: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele é também aquele que depois, em 70 depois de Cristo, quando estava naquele período da destruição de Jerusalém, ele se mudou de Jerusalém para Éfeso e escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas e o livro de Apocalipse. Os estudiosos também falam que João foi responsável pelo ensinamento de muitos líderes da igreja no período da igreja primitiva. Esse é um panorama geral de quem foi João, o escritor dessa carta, que na verdade no início da carta se apresenta como o ancião. E aí, por isso, um dos motivos de questionamento, né? Será que é o mesmo João? Porque ele não se apresenta como apóstolo, mas acredita-se que sim. Uma coisa interessante de se destacar a respeito de João é que se alguém pergunta, fala quem é João? Todo mundo vai dizer, João é o apóstolo do amor, o apóstolo amado, o apóstolo a quem Jesus amava. Mas João, ele é um personagem que vai mostrar pra gente como o encontro com Jesus transforma as nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque João nem sempre foi o apóstolo do amor, nem sempre foi um amorzinho de pessoa, como a gente é tendencioso a pensar. Marcos 3,17 diz que, na verdade, ele e seu irmão Tiago eram conhecidos como filhos do trovão. Então a gente já imagina a personalidade
desse homem, até porque os galileus eram homens de ação, homens brutos, homens fortes. Antes de conhecer e de caminhar com Jesus, e até mesmo no período em que ele caminhava com Jesus, em que o seu caráter estava em processo de transformação, a gente vê que João era um homem intolerante. Lá em Marcos 9:38 e Lucas 9:49, você vai ver João indignado, querendo proibir um homem que estava... ele proibiu um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. Ele vai lá e fala: olha, tinha um homem lá expulsando demônios em teu nome, nós o proibimos. Ele também era um homem vingativo. Lá em Lucas 9:59, você vai ver João querendo orar para descer fogo dos céus, porque os samaritanos não quiseram receber Jesus Cristo. Ele também era um pouco de intriga. Lá em Mateus 20 e 21, Marcos 10:35, a gente vai ver o relato de João e seu irmão Tiago, juntamente com sua mãe, se eu não me engano, falando com Jesus para que na sua glória eles se sentassem uma à direita e uma à esquerda de Jesus Cristo. E aí intriga por quê, né? 12 apóstolos e eles seriam mais especiais, né? Eles tinham uma mãe ambiciosa que queria um local especial para os filhos na glória. E esse era João, o apóstolo que se tornou um apóstolo do amor, vingativo, intolerante, que gostava de intrigas, mas que foi verdadeiramente transformado pelo discipulado, pelo andar com Cristo. E talvez você pense: será que João se tornou um homem passivo? Não. João, ele continuou sendo um homem intolerante e severo e intenso, mas não contra o outro, contra o próximo. Ele se tornou um homem intolerante e severo na luta contra a heresia. Podemos dizer que João era um homem intenso no amor aos seus irmãos, intenso no combate às heresias. E nós podemos ver isso claramente na maneira como ele escreve o Evangelho de João e na maneira como ele escreve as cartas. E assim como João, nós precisamos absolver isso. Nós precisamos ser intensos na busca por Cristo e ao carregar a bandeira do Evangelho e ao carregar esse amor. Intensos uns com os outros em amor e intensos no combate à heresia. E aqui nós entramos no cerne da carta de 2 João, que é uma carta para combater uma heresia e fortalecer a igreja de Cristo, que estava tão frágil devido às perseguições, frágil não na sua força, mas no sentido de entrar em muitas mentiras, de muitos ensinamentos falsos, querendo derrubar a verdade do Evangelho. Eu já falei um pouco disso, você que faz parte da mesa jovem já deve ter ouvido a gente falar um pouco disso nos nossos cultos, quando nós estudamos a carta de 1 João. A heresia que João estava combatendo aqui era o gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia grega. A gente precisa entender que nesse período a igreja ela estava sendo composta agora também por gentios, pessoas que não eram judeus de nascimento, pessoas que haviam se convertido ao judaísmo. E eu ouvi um pastor falando e isso me fez refletir que é muito natural as pessoas trazerem os seus velhos costumes, os seus velhos pensamentos, enquanto ainda estão sendo transformados pela verdade do Evangelho. E o gnosticismo é um pouco disso aqui na igreja. Pessoas que queriam misturar uma filosofia grega com o Evangelho. E o que é que essa filosofia dizia? Gnosis é a palavra grega que dá origem ao termo gnosticismo, que significa conhecimento. Eles apregoavam que para obter a salvação, as pessoas elas precisavam obter um conhecimento secreto. E olha o perigo disso. A gente sabe que o cerne da nossa salvação é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Os que creem em Jesus Cristo são aqueles que alcançam a salvação. Então, já na igreja primitiva, havia aquelas pessoas que estavam distorcendo o ensino da verdade, o ensino do Evangelho. O que acontecia? Existe um conceito grego chamado dualidade, que prega o quê? A carne é má e o espírito é bom, e eles vão estar sempre em confronto. Então, o que eles diziam? Que você precisava
escapar da carne para alcançar esse conhecimento secreto que lhe faria alcançar a salvação. E aí qual é o grande problema disso? Se a carne é má, o espírito é bom, eles não conversam, o que é uma mentira, porque a nossa dimensão material, nosso corpo, matéria, foi feito por Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus vai lá do pó da terra e forma o homem, foi Deus quem fez a carne. Então nós não podemos acreditar nessa mentira de que a carne, o corpo, matéria é mal. Então o que acontecia? Como eles diziam isso, da carne ser má, o que era pregoado? Aquilo que você faz na carne não afeta o seu espírito. E, consequentemente, aquilo que você investe no seu espírito, ele não vai afetar na sua carne. Então nós tínhamos duas tendências. Ou as pessoas viveriam uma vida de extrema reclusão, em que tudo era proibido e se abstinham de tudo para alcançar esse conhecimento secreto e, consequentemente, alcançar a salvação. Ou as pessoas viveriam uma vida leviana, porque isso em nada afetaria o seu espírito, porque não haveria como em terra, digamos assim, escapar da carne. E qual era a grande distorção? Se a carne é má, como eu posso acreditar que Deus, através de Jesus, se fez carne, se fez homem e veio à terra para nos dar a salvação? Esse aí é o grande problema, porque o que os gnósticos diziam? Jesus ou não era puramente Deus, ou não era puramente homem. Nós temos aqui uma negação da natureza de Cristo. Eles pensavam que Jesus era como um fantasma, ele era apenas um espírito que tinha a aparência de corpo, ou Jesus obteve o espírito apenas por um certo tempo, a partir do seu batismo, ali quando a pomba aparece sobre ele e diz: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, e esse espírito deixou pouco antes da sua morte e Jesus morreu como um homem comum. E aí a gente vê o perigo dessa filosofia que desacredita o centro, o cerne do evangelho, o cerne da nossa salvação. E nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que João vai combater isso e ele vai tentar aconselhar a igreja a se tornar atenta para o perigo desse ensinamento. Eu quero que você leia comigo 1 João 1, do 1 ao 3. A partir do próximo estudo nós vamos ler detalhadamente a carta de 2 João, mas eu quero te atentar para algo. João combatia a verdade de que Cristo era o Filho de Deus que se fez carne, plenamente homem, plenamente Deus. 1 João 1, do 1 ao 3 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui nós vemos João deixando bem claro: ei, Jesus é real, nós o vimos, nós estivemos com ele, nós falamos, nós sentamos à mesa com ele. E ele é sim o Cordeiro de Deus que desceu ao mundo para salvar o homem do pecado, da separação eterna e receber de Deus a recompensa, que é a vida eterna. Nós aprendemos aqui com João a necessidade de defendermos a causa do Evangelho e de termos a certeza daquilo que carregamos, porque nós seremos facilmente ludibriados, facilmente enganados, se nós não carregarmos a verdade do Evangelho e a certeza de quem é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar mais na carta de 2 João. Até a próxima.